Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a quarta videoaula sobre sistemas de coordenadas. Bom, o assunto dessa videoaula ela é bem mais light, é a relação de coordenadas polares, onde vocês vão mesclar duas unidades, uma de comprimento e a segunda uma informação de ângulo. Porém, para você utilizar essa sua relação de polar, você precisa aprender como que o AutoCAD trabalha com o sistema de rotação e quais são as referências que ele utiliza. Bom, o AutoCAD utiliza como uma convenção matemática que todo valor positivo para rotação vai estar no sentido anti-horário. Sendo assim, você dividindo um círculo de 360 graus em espaços de 90 graus, você vai encontrar o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. A sua referência 00 sempre vai estar no eixo X para o lado da direita, ok? Sendo assim que você vai aumentando 0, 45, 90, 100, 180, 200, 270 e quando você volta aqui no seu elemento 00, ele completa a rotação para 360 graus, ok? Então, sempre que você jogar uma posição de rotação, ele vai estar no sentido anti-horário. Partindo então desse princípio, como que funciona as coordenadas polares? Primeiro, você vai habilitar o comando linha e definir um ponto de referência, um ponto 00 de saída. A técnica que você vai utilizar agora, se vai ser uma coordenada absoluta ou se vai ser uma coordenada relativa ou simplesmente clicando num ponto da tela, não vai fazer diferença porque eu estou trabalhando a partir dessa relação. Ele vai meio que mesclar a coordenada relativa com a coordenada polar. Vocês já vão entender o porquê disso. Bom, eu vou clicar bem no 00 dessa minha relação cartesiana. Reparem que o meu ortogonal está travado, ele só está mexendo no eixo X, 0, e no eixo Y, 90. Só que eu quero construir uma linha que tenha 5 unidades, porém com um ângulo de 30 graus. Como que eu vou colocar essa minha relação? Primeiro, o símbolo de arroba, ele tem que vir na frente da minha estrutura. A segunda unidade sempre vai ser o comprimento da linha, então 5, ok? Na sequência, ao invés de colocar o vírgula, eu vou colocar aquele sinal de menor. E nesse ponto o AutoCAD vai perguntar qual é o ângulo. Não é necessário você colocar o sinal ali de grau. Simplesmente, se eu quero 30 graus, digito 30 e confirmo com Enter. Para tirar a prova real, eu vou puxar aqui uma cota de ângulo, ok? 30 graus, e eu vou puxar uma cota alinhada exatamente aqui com 5 unidades. Eu vou clicar novamente aqui com o comando linha e definir esse ponto com o meu elemento de 00. Só que dessa vez eu quero colocar um comprimento maior e um ângulo também maior. O que eu posso utilizar? Eu vou colocar aqui agora o sinal de arroba, comprimento de 8 unidades e, como regra, eu não coloco vírgula, e sim o sinal de menor. Eu vou colocar aqui um ângulo exato de 130 graus. Olha só que interessante, quando eu digito 130, ele não vai se preocupar em qual quadrante ele vai referenciar. Ele vai jogar exatamente aqui, ó, com base no 00. Como assim, professor? Se eu puxar um ângulo dessa linha de 130 graus com o 00, reparem que a cota dele, ó, sempre vai partir do 0. O comprimento, como consequência, é exatamente 8 e isso não vai dificultar em nada o seu projeto. Então, toda vez que você digita um ângulo, digita uma referência, é a partir desse cara aqui, ó, 00. Bom, a gente vai começar a entrar agora num sistema um pouquinho mais complicado. Por quê? Se eu estou trabalhando aqui, ó, com a minha relação de 00 a partir desse ponto, e eu quero formar um ângulo de 330 graus com um comprimento de 4 unidades. Nós sabemos que 330 graus ele vai estar aqui no quarto quadrante, porém eu posso utilizar aquela relação. E eu vou preencher arroba 4, símbolo de menor, 330 graus. Bom, professor, se você puxar o ângulo aqui agora, dessa linha para essa linha, ele não vai puxar o 330. Porém, eu sei que ele está utilizando com relação ao 00, 30 graus. Se eu quero um ângulo a partir desse meu eixo 0
com exatamente 29,5 unidades, ou seja, 29 graus e meio. Se você for utilizar a convenção matemática, que você vai rotacionar no sentido anti-horário, você teria que subtrair 360 menos 29,5. O resultado dessa subtração é o seu ângulo. Mas vamos ser bem sinceros, tem situações que você não está ali disposto a fazer um cálculo, mesmo que seja um cálculo simples. Você não vai perder tempo abrindo calculadora, puxando ali uma cota, puxando uma relação. Galera, o AutoCAD permite que você rotacione no valor negativo com valores abaixo de zero. Como assim? Olha só que interessante. Eu vou habilitar o 00 nesse ponto. Vou puxar aqui a minha relação e primeira informação, arroba, ok? Eu vou colocar o comprimento de 4 unidades, eu vou colocar o sinal de menor. A partir desse ponto, o AutoCAD já identificou que é uma coordenada polar. Sendo assim, eu quero 29,5, não quero? Mas para o eixo negativo, para baixo, eu quero em relação ao quarto quadrante. Então eu preencho símbolo de menor, sinal de menos, 29,5 e aperto Enter. Reparem que eu nem me preocupei com a relação aqui de subtração. Então, se você quiser jogar agora uma linha, menos 60 graus a partir do zero, clico nesse ponto, coloco arroba, vou colocar 5 unidades menor, sinal de negativo, menos 60 graus, aperto Enter. Automaticamente, se eu puxar uma cota dessa relação, eu vou encontrar 60 graus. Então, só para fechar com chave de ouro essa nossa explicação sobre coordenadas polares, eu tenho aqui uma imagem que vai ficar bem fácil de memorizar. Eu tenho a relação de 0, 90, 180 e aqui embaixo uma analogia. Para trabalhar com polar, você coloca o arroba. Na sequência, você coloca o comprimento, o sinal de menor e o ângulo. Então, se eu quero a relação dessa coordenada, ó, comprimento de 100 unidades e 32 graus, arroba 100 menor 32. Como eu falei, não é necessário você colocar o símbolo de ângulo nessa estrutura de polar. Beleza, pessoal? Eu espero que com essa explicação vocês tenham aí aprendido como trabalhar com coordenadas polares. No caderno de exercício que eu coloquei lá, tem um elemento que tem até uma tabela ali de Excel na lateral com todas as relações de coordenadas polares, relativas e assim por diante. Então, eu deixo aí uma dica para vocês praticarem. Galera, recados dessa videoaula. A próxima videoaula já está postada, que seria as variáveis. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre aquelas duas variáveis, o GIMP-CODES e o GIMP-MODE, para quem não conseguiu pegar a didática da segunda videoaula. E como sempre, se você gostou, clica no gostei, curta e compartilha. Divulguem para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente o AutoCAD e eu vou trazendo vídeo diariamente para vocês aqui. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e